Existe uma solidão muito específica em ser a pessoa que sempre dá um jeito. É uma solidão que você construiu tijolo por tijolo toda vez que disse que estava tudo bem, apenas para não interromper o fluxo das coisas. Você se torna tão eficiente em existir, tão mestre em resolver a vida dos outros, que as pessoas ao seu redor simplesmente pararam de procurar por frestas. Ninguém mais pergunta se você tá bem. E não é por maldade, mas porque você treinou e condicionou todo mundo a acreditar que você é inquebrável. Aristóteles tinha uma obsessão com a virtude, não como um conceito abstrato, mas como uma prática. Ele queria entender o que faz uma pessoa ser genuinamente boa no chão do dia a dia. Na sua principal obra de filosofia moral, a Ética a Nicômaco, ele catalogou as virtudes uma por uma: coragem, justiça, temperança, mas existe uma que ele colocou acima de todas. Ele a chamou de megalopsiquia, a grandeza de alma. O megalopsicos, o homem de alma grande, é aquele que sabe exatamente o quanto vale, nem mais nem menos. Ele age a partir dessa consciência e não da insegurança, da culpa ou da necessidade desesperada de provar algo a alguém. E aqui está a distinção que muda tudo. Aristóteles dizia que existe uma diferença entre ser generoso a partir da força e ser generoso a partir do vazio. O primeiro enriquece quem dá, o segundo apenas o drena. Aristóteles afirma que o homem de grande alma dá mais do que recebe, mas ele nunca se diminui no processo. Ele não apaga para que os outros brilhem, porque ele sabe que se apagar não é uma virtude, é o oposto dela. A pessoa que vive para resolver os problemas de todo mundo, que nunca se permite um dia ruim e que carrega o peso do grupo inteiro nas costas, ela pode até achar que está sendo virtuosa, mas Aristóteles diria que ela só está confundindo grandeza com servidão. A diferença entre as duas não está no que você faz, está no lugar de onde você age quando faz. Se você se reconheceu nessa descrição de Aristóteles, se você sente que tem vivido mais a partir do vazio do que da força, clica no botão de se inscrever. O peso morto é o lugar onde a gente expressa esses sentimentos que a maioria das pessoas prefere ignorar, e você não precisa carregar esse peso sozinho. Você já ajudou alguém e sentiu lá no fundo uma coisa que não conseguiu nomear? Eu não tô falando exatamente de arrependimento ou cansaço, mas pensa em uma irritação surda, que você até procura, mas não acha um culpado. Nietzsche tinha um nome para isso. Ele chamou de ressentiment e usou o termo em francês de propósito, porque queria marcar algo que era bem diferente do ressentimento comum da língua dele. E o argumento de Nietzsche chega a ser visceral. Quando uma pessoa não consegue expressar poder de forma direta, seja por medo, por limitação ou por circunstância, ela encontra uma saída lateral. Ela inverte a hierarquia de valores, e o que era fraqueza vira virtude, e o que era servidão vira nobreza moral. Então Nietzsche faz uma perguntinha que a gente até evita ouvir um pouco, que é: quando você ajuda todo mundo, o tempo todo, sem reclamar, você está fazendo isso porque é forte o suficiente para agir assim? Ou porque você não sabe fazer diferente e ajudar virou a única forma de você se sentir necessário? E ele não estava dizendo que ajudar é errado, só estava dizendo que existe uma diferença entre dar por poder e dar por dependência, e que essa diferença muda o jogo todo, mesmo que o gesto visto de fora pareça idêntico. A pessoa que vira o porto seguro, a referência, aquela que resolve, ela pode estar operando a partir daquela grandeza que Aristóteles descreveu, mas ela pode estar apenas operando a partir do ressentiment, acumulando uma conta invisível que ninguém vai pagar, construindo uma identidade inteira em cima de ser indispensável e sentindo lá no fundo aquela irritação sem nome. Kant é famoso pelo imperativo categórico, que é aquela ideia de que você deve agir de um jeito que gostaria que fosse uma lei universal. Isso é tipo, ajude os outros, porque se todo mundo fizer isso, o mundo será melhor. Mas tem uma parte do pensamento dele que a gente não vê muito pelas citações populares dele que se vê na internet. Ele dizia que você também é um fim em si mesmo. Você não é apenas um meio para a felicidade dos outros, não é uma ferramenta a serviço do bem coletivo. Você é um fim em si mesmo, com a mesma dignidade, o mesmo peso moral e a mesma exigência de se preservar que qualquer outra pessoa. Na Metafísica dos Costumes, Kant escreveu uma coisa: quem se faz de verme não pode reclamar depois quando as pessoas pisam em cima. E entenda, isso não é crueldade, sim a descrição de onde termina a sua dignidade quando você para de tratar a si mesmo como um fim. Ou seja, negligenciar a própria vida para servir aos outros não é uma virtude kantiana. É, na verdade, uma violação do mesmo princípio que torna a ajuda ao outro obrigatória. Você não pode tratar a si mesmo como alguém descartável e chamar isso de ética. Então aqui tivemos 3.000 anos de filosofia e 3 continentes intelectuais diferentes. Aristóteles estava preocupado com o que faz alguém ser bom. Nietzsche estava preocupado com o que se esconde atrás dessa bondade e Kant estava preocupado com o que você deve a si mesmo enquanto cuida dos outros. Nenhum dos três estava conversando entre si, mas os três tropeçaram na mesma pedra. Existe uma diferença entre ser forte para os outros e se destruir pelos outros.
E essa diferença não tá no peso que você carrega, mas na origem de onde você tira forças para carregar. Se você ajuda esperando algo em troca, reconhecimento, reciprocidade, lealdade, você não está dando, você está fazendo um investimento mal comunicado. Enquanto você puder fazer a diferença na vida de alguém a partir de um lugar inteiro, faça, com tudo, sem esperar nada. Porque essa sim é uma das formas mais honestas de existir. Mas quando você perceber que tá carregando tudo a partir do vazio, e que o corpo tá sinalizando, que uma irritação tá crescendo e você nem se lembra mais da última vez que alguém te perguntou como você estava, então esse é o momento. Não é o momento de parar de ajudar, mas é o momento de parar de se apagar. Se você tiver gostado, considere se inscrever, deixa um like e até a próxima. Valeu!